Quero conversar agora, nessa noite, com você sobre o tema Você precisa buscar a Deus. Você precisa buscar a Deus? Sim ou não? De verdade? Tem uma historinha do ateu e do urso, acho que alguns conhecem a historinha. Apesar que eu acho que é até injusto falar isso do ateu, porque tem ateu mais crente do que muitos crentes. Mas a historinha vale a pena, o ateu e o urso, que ele passou a vida toda dizendo que não precisava de Deus, que não precisa buscar a Deus, que Deus não existe, enfim. E aí ele estava num certo momento da sua vida, onde um urso o atacou. E o urso o atacou, naquele momento que o urso o atacou, como todo ateu, graças a Deus, ele gritou, meu Deus! Quando ele grita, meu Deus, o Senhor responde para ele, oi meu filho, o que você quer comigo? Você passou a vida inteira dizendo que não quer saber de mim, que eu não existo. Ele fala, não Senhor, eu sei que o Senhor não existe, eu não acredito no Senhor, mas quem sabe se eu possa fazer algo por esse urso aqui, eu não quero mudar de ideia, eu vou continuar no meu caminho, sendo ateu, mas eu te peço uma coisa, esse urso o Senhor pode mudar, transforma ele num urso cristão. Aí Deus pensou, e tudo bem, vou te ajudar, vou transformar ele num urso cristão. Então o urso foi convertido ao Senhor. O urso se converteu e se tornou um urso cristão. Então ele deu aquele momento, como toda parada de um novo cristão, e parou, deixou ali o ateu, não o atacou por um momento. E ele falou, Senhor, a partir de agora eu te agradeço por cada alimento. Muito obrigado por este alimento precioso e... Você precisa buscar a Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Amém, gente? E o texto que nós vamos meditar hoje, e já trazendo algumas lições, já lendo e meditando para a gente refletir, o versículo 13 diz assim, entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Você precisa buscar a Deus. Fala para a pessoa do seu lado, na hora do sofrimento. Aí você pode me responder assim, mas Léo, normalmente as pessoas buscam a Deus na hora do sofrimento. É verdade. Mas também analisa bem quantas pessoas não deixam a Deus na hora do sofrimento. É ou não é? Ela começou a caminhada de fé com todo o ânimo, com toda a empolgação. Não, Deus está comigo, Deus é o nosso Deus, tudo posso, tudo vai acontecer. Aí de repente, começou as lutas. Aí ele começa a pensar, mas Deus não está comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Aí ele ouve uma coisinha aqui, outra coisinha ali, ele começa a ficar confuso com aquilo que não é a palavra de Deus. E aí a palavra aqui de Deus diz em Tiago, que você precisa buscar a Deus na hora do sofrimento. Olha bem o que diz, entre vocês há alguém que está sofrendo. É oração na hora do sofrimento versus o desespero. A diferença de uma pessoa que busca a Deus para uma pessoa que não busca a Deus é exatamente isso. Se ela busca a Deus na hora do sofrimento, ela vai orar. Ela vai se jogar na presença de Deus. A pessoa que não busca a Deus, ela pode até ser crente, ou ateu, graças a Deus, mas na hora do sofrimento, ela vai entrar em desespero. Ela pode até abandonar a igreja. Quem sabe ela não abandonou a fé, porque quem somos nós para saber a fé da pessoa? Mas a comunidade ela deixa. Ela não pode mais, ela diz, eu não suporto, eu não aguento. E aí Tiago vem dizendo para nós, a palavra de Deus vem dizer para nós que nós precisamos buscar a Deus na hora do sofrimento. Está difícil? Busca a Deus. Está sofrendo? Busca a Deus. O que é melhor? É buscar a Deus ou entrar em desespero? Está com problema no trabalho? Busca a Deus. Está com problema na família? Busca a Deus. Está com problema na saúde? Busca a Deus. Sim ou não, gente? Você precisa buscar a Deus na hora do sofrimento. Oração versus desespero. O que é que tem sido o nosso repertório? É buscar em oração ou é entrar em desespero? Eu costumo pensar que quanto maior a luta, maior deve ser a nossa busca. Quanto maior a luta, maior tem que ser a nossa busca. Não significa que nós não devemos buscar quando tudo está bem. Mas se a luta é grande, a gente tem que buscar mais.
Eu tenho inúmeros exemplos na Bíblia para contar, para a gente analisar. Inúmeros. Todos eles, na hora de luta maior, eles buscaram mais. Aqueles que não buscaram mais, sabe o que aconteceram? Abandonaram. Na hora do sofrimento, na hora da luta, ou você abandona a Deus, ou você amadurece na fé. Pode anotar isso, querido. Todo mundo, ou a gente abandona a fé, ou a gente vai amadurecer. Porque a gente só amadurece na provação, no sofrimento, na luta. Isso é bom? De jeito nenhum, mas o sofrimento é parte inerente da vida humana. Tem um teólogo antigo, que é aquele das Crônicas de Nárnia. Quem já assistiu às Crônicas de Nárnia? Já é até meio antigo, né? Ele tem uma frase que ele fala que o sofrimento é o megafone de Deus para tentar atrair os corações endurecidos do ser humano. O que ele quer dizer com isso? Às vezes é só na hora do sofrimento que a pessoa dá lugar a Deus. Ela não ouve a Deus se não for pelo sofrimento. E aí ele fala que o sofrimento é esse megafone de Deus, gritando no coração surdo, no coração da humanidade. Eu digo também que o sofrimento é o verdadeiro vestibular da nossa fé. Você quer passar na prova, quer dizer assim, eu realmente estou firme, eu realmente sou cristão. Analisa como você está passando pelo sofrimento. Estão comigo, sim ou não? Agora, sabe o que eu acho interessante nesse texto? Ele parece até meio injusto, porque ele diz assim, olha, entre vocês há alguém que está sofrendo? O que está escrito lá? Embaixo? Como? Mas ele está sofrendo, como é que ele vai orar? Ai, coitadinho de mim, eu estou sofrendo. Você já viu aquele, de onde surgiu aquele negócio de 6 horas por mim? O texto bíblico, a palavra de Deus diz, se alguém está sofrendo, que ele ore. Isso é interessante, porque está mostrando o quê? Está nos chamando à oração, a buscar a Deus. Porque a hora que vem o sofrimento, ele vai mexer, ele vai provar a nossa fé, e aí muitas vezes o que acontece, por termos um evangelho, quem sabe, falsificado, a gente na hora do sofrimento, a gente quer abandonar. A gente entra em desespero, em vez de se jogar na presença de Deus, e só sair dali com a graça e misericórdia dEle. Amém, gente? Estão comigo, sim ou não? Você precisa buscar a Deus na hora do sofrimento. Quantas pessoas estão aqui neste auditório, que com certeza está passando uma luta na sua vida, uma fase difícil na sua vida, em algum aspecto, em alguma área, eu garanto, não preciso revelar, Deus não precisa nem revelar, eu garanto para você que há pessoas neste auditório que está passando algum tipo de luta, de tribulação, sim ou não? E Deus está falando para você, você precisa me buscar mais, não se desesperar, não se acomodar. Sim ou não, gente? Em segundo lugar, você precisa buscar a Deus na hora da alegria também. Quem está feliz aqui nessa noite também? Só os outros, acho que falando igual a palestra de sábado, 10% feliz, os outros estão tudo tristes. Quem está feliz aqui nessa noite, pela misericórdia de Deus? Amém. Nem que seja alegria espiritual, amém, gente? A paz que o mundo não nos dá, que é só em Cristo que nós temos. Você precisa buscar a Deus na hora da alegria. O versículo 13 diz, há alguém que se sente feliz, que ele fique lá resmungando. Não, você se sente feliz, que cante louvores. Tem uma coisa que a gente ouve sempre, eu pelo menos já ouvi várias vezes em final de ano. Em final de ano tem aquele negócio que é chamado a Mega da? Aí a gente ouve umas pessoas, ai meu Deus, eu não vou entrar no mérito aqui, pode, não pode, aqueles negócios, vamos estudar isso depois. A questão é, tem umas pessoas que dizem assim, olha, se eu ganhar na Mega da Virada, amanhã, dia 1º, esquece de mim, você não vai me ver mais. Em outras palavras, é assim, se eu tiver condição, não me procure, não conte comigo mais na igreja. Será que Deus vai estar junto? Eu sei que a gente tem esse anseio, porque eu duvido
que você vai ficar a vida toda lá, para quem gosta, sei lá, de praia, por exemplo. Eu amo praia. Quem ama praia aqui, gente? Tá vendo que eu tô da cor, ó, cor baiana aqui. Isso aqui é sol, isso aqui é bronze, né? Melanina, raça negra na cor. Meu amigo, é o seguinte, você ir para a praia, levantar cedo, pensa bem comigo, se não é uma coisa, não é maravilhoso. Você levanta cedo, toma um cafezinho, às vezes a gente toma até uma posada, prontinho, não precisou nem preparar, a pessoa já preparou, você chega lá luxando na boa, toma aquele cafezinho e vai para a praia. Às vezes você leva já o seu guarda-sol, você pega um lá, bota naquele guarda-sol, aquele mazão de Deus à sua frente, deita ali, sossegado. É gostoso ou não é, para quem gosta? Agora faz isso 10, 14, 20 dias direto. Todo dia. Você vai 9 horas da manhã e sai 6 horas da tarde, deitado, vai na água e volta. Quem sabe ler um texto bíblico, vai na água e volta, vai na água e volta e fica lá deitado, olhando para o mar, pensando, orando tudo. 20 dias desse jeito. Vai chegar uma hora e falar, Senhor, eu não aguento mais essa alegria. O sol cansa. É ou não é? Eu chegamos um momento, na viagem, chegou um momento que 8 horas da noite, a gente chegava e estava assim, me dá uma cama, pelo amor de Deus. Apagando de sono, 8 horas da noite. Fala, agora eu acho que já posso voltar, estou pronto. Por que isso? Porque ninguém vai ficar nesse estilo de vida sempre, gente. Então a gente cria umas ilusões às vezes, mas olha o que a palavra de Deus diz, na hora da alegria você está feliz, você não vai abandonar a Deus, você tem que cantar louvores, agradecer. Amém, gente? E eu gosto desse texto porque ele diz para a gente buscar a Deus com alegria, cantar louvores. E às vezes a gente tem uma impressão de que a adoração é somente música bem lentinha, só ficar com a mão levantada. E aqui está dizendo, ó, cante louvores como feliz. Amém ou não amém? Amém? Temos que celebrar com toda a alma, com toda a força, com todo o nosso vigor na presença de Deus. E aí, quando a gente olha para as histórias bíblicas, pensando nesse texto, buscar a Deus na hora da alegria, isso está falando o quê? De gratidão versus esquecimento. Tem uma história bíblica que me chama muita atenção, usar ela aqui só como exemplo, que é o caso lá dos 10 leprosos. Quantos foram curados? Todos eles. Quantos voltaram para agradecer? Quantos? Um só. Quando Jesus os curou, Jesus disse o quê? Vá e mostre ao sacerdote. Você tem que lembrar que os leprosos naquela época eram isolados da sociedade porque era contagioso. Eles viviam isolados, solitários, excluídos. Jesus diz, olha, vai mostrar aos sacerdotes. Eles creram. Um aspecto interessante. Por que mostrar ao sacerdote? O sacerdote é o que dava o aval para eles voltarem à vida social. Enquanto eles estavam indo, já presta atenção no mover de Deus, enquanto eles estavam indo mostrar ao sacerdote, eles perceberam que estavam curados. Às vezes eu penso que muitas vezes não acontecem coisas com a gente, porque a gente não vai. Se Jesus fosse te curar dessa forma, vai para o culto hoje à noite. Vai na oração na quinta. Está entendendo? A pessoa não foi. Ela diz, Deus não fez. Mas eles foram curados enquanto estavam indo mostrar ao sacerdote. Mas enquanto estavam indo, perceberam que foram curados. Aquele único, sabe o que ele fez? Ele abandonou a liberdade dele. Não, eu não vou fazer isso. Em primeiro lugar, eu preciso agradecer ao meu mestre. Ele voltou, se prostrou diante do Senhor para agradecer. Ele buscou tanto aquela liberdade, aquela cura. E ele diz, não, mas Deus está acima da minha cura. Deus está acima da minha alegria. Deus está acima da minha felicidade. Deus está acima de qualquer realização que eu possa buscar. Às vezes, por que as coisas não acontecem, gente? Se Deus deixasse a gente ter tudo que a gente queria, como diz, Deus não dá asa à cobra. Quem sabe a gente não teria mais fé mesmo. Você precisa buscar a Deus na hora da alegria. Está feliz? Busque a Deus, cante louvores, agradeça ao Senhor. Amém ou não amém? Amém. Terceiro lugar, você precisa buscar a Deus. Versículo 14 e 16.
com a ajuda dos líderes da sua comunidade e de uns dos outros. Com a ajuda dos líderes e uns dos outros. Olha o que diz o versículo 14. Está doente? Mande chamar os presbíteros, os líderes da igreja, para que orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. O que isso está mostrando para a gente? Você está doente? Peça ajuda. Mande chamar. Eu acho interessante aqui também. Mas às vezes tem um irmão, uma pessoa, que ele pensa o seguinte: eu estou doente, eu vou ficar um mês sem ir na igreja para ver se alguém vai notar a minha ausência. Eles gostam de testar a gente. E o texto bíblico, a palavra de Deus está dizendo o quê? Está doente? Mande chamar. Peça ajuda. Seja humilde, peça ajuda, busque ajuda. Para que orem por ele e o unjam. Às vezes você pode dizer assim: mas eu já orei ao Senhor aqui, gente. Eu busquei a Deus, eu busco a Deus no meu lugar. Só que a palavra de Deus está mostrando que nós precisamos confiar em Deus e também nos líderes que Ele levantou. Ok? Outro detalhe, às vezes as coisas não acontecem com a gente, é porque a gente não acredita. Quem vai estar no louvor hoje? Ixi, o Vitor, a Ana Clara. Eu vou esperar acabar o louvor para chegar no culto. Perdeu a bênção. Está entendendo? A gente coloca critérios que a gente não acredita em quem, através de quem Deus vai agir. Há um texto no Antigo Testamento que diz: creia no Senhor e nos seus profetas. Se você crê que aqui há pastores sérios na palavra de Deus, então acredite. Dê ouvidos ao que está sendo ensinado. Amém, gente? Creia. Mas não somente nos líderes, o texto diz também, no versículo 16, e orem uns pelos outros, para que sejam curados. Não somente aqui dos líderes, mas de uns dos outros. Você crê na oração da pessoa do seu lado? Você crê na oração de um irmão da sua comunidade? De uma pessoa que anda contigo na fé? E por que não pede? Por que a gente não pede mais? Correto, gente? Amém ou não amém? Estão comigo? Amém. Ok. Então você precisa buscar a Deus com a ajuda dos líderes e uns dos outros. Busque mais, peça mais, creia no agir de Deus. Mas eu já orei, eu já pedi. Continua pedindo, querido. Continua clamando, continua buscando. Em quarto lugar, você precisa buscar a Deus. Versículo 15. Com fé. Com fé. Vamos ler juntos ali, lá embaixo, dá para ler, versículo 15. Oração. Oração feita com fé. Eu fico imaginando, que negócio é esse de oração feita com fé, né? Ter a oração feita que não tem fé? É uma oração mais forte do que a outra? Que negócio é esse? É a oração que você precisa pagar por ela, como a gente vê em certos contextos? Que negócio é esse de oração feita com fé? É a oração de alguém que realmente crê no Senhor Jesus Cristo. Você realmente crê em Jesus? Você realmente crê na palavra de Deus? A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu realmente creio no que eu estou fazendo? Ou eu estou no automático da fé? Você realmente acredita no que você está fazendo? Eu realmente acredito que eu venho aqui nessa noite e o Senhor pode operar poderosamente na minha vida? Eu realmente acredito que eu vou buscar a Deus nessa noite e vou apresentar a Ele os meus anseios e Ele vai agir na minha vida. Oração feita com fé, de alguém que realmente confia, de alguém que realmente se coloca nas mãos do Senhor. Você realmente crê no Senhor, crê na palavra de Deus. E há muitos textos na Bíblia que vai dizer para a gente: olha, examine para ver se você está na fé. Por que ele diz isso? Examine para ver se você está na fé. Porque às vezes a gente entra numa mesmice espiritual. A gente passa aí porque é domingo. Aí a gente fala: eu preciso ir na igreja.
Mas espera aí, você tem que balançar. Ei, acorda, Vitória. Calma, é contigo mesmo. Soraya, acorda. Deus está contigo. Tom, tá entendendo? O Everton, ei, não é uma coisa simples. É um momento na presença do Todo-Poderoso. Ele quer agir na sua vida, Ele quer mudar a sua história. Eu creio nisso verdadeiramente. Ou eu entrei no automático, no comodismo da fé. Eu sei que a primeira coisa lá que a gente falou foi o quê? Buscar Deus no sofrimento. E o sofrimento é terrível. Muitas vezes ele nos cala. Muitas vezes ele rouba o nosso ânimo. Mas quando você mantém a sua fé firme, vem o sofrimento que for, que você vai passar por ele. Quando nós mantemos a nossa fé firme no Senhor, vem o sofrimento que for, e a gente vai passar por ele. Você diz, eu não tenho mais força, aí o Senhor derrama graça, e você passa. Como isso é possível? Isso é fé. Se fosse para fazer com sua força, com o seu empenho, você não precisaria de fé. Amém, gente? Você também precisa buscar a Deus no versículo 15 ainda. Pois tudo vem de Deus. O texto diz assim, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Eu acho interessante isso aqui, porque ele diz para a gente orar com fé, não é verdade? Mas agora ele diz que é o Senhor que vai levantar o doente. É o Senhor que vai operar. O que a gente tem que aprender aqui, gente? Você buscou um tratamento, você foi no médico, está tomando um remédio, fez uma cirurgia. Foi Deus que operou na sua vida ou foi somente os médicos? Ah, você passou naquele curso, naquele concurso, ou sua empresa, seu trabalho, você está sendo abençoado financeiramente no ramo de trabalho. É todo o seu esforço, é porque você é uma pessoa muito trabalhadora, ou é porque Deus está te abençoando? Está entendendo? Quem lembra de um salmo que diz assim, se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela, o guarda. O que ele quer dizer? É isso aqui. Você pode esforçar o que for. É a minha mão que está contigo, te abençoando. Não pense que é você que está conquistando tudo sozinho. Se você tem passado as lutas e permanecido firme, é porque o Senhor tem te dado graça. Se você tem lutado, tem se esforçado, é porque o Senhor está te dando graça para se esforçar. Se você está vencendo, está conquistando, é porque o Senhor está te abençoando. Se eu reconheço ou não reconheço, isso é uma questão de cada um. Aí o texto diz, o Senhor o levantará. É o Senhor que levanta o doente. O Senhor vai perdoar pecados. É o Senhor que perdoa pecados. Está no texto, gente. O Senhor te levanta, o Senhor te perdoa, o Senhor te anima, o Senhor te dirige, o Senhor te renova. É tudo do Senhor, pois tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Tem hora que eu olho para trás, certas situações que já passei na vida, e eu penso assim, mas como eu tive essa coragem? Por uns momentos a gente tem uns pensamentos insensatos, né? Aí logo eu volto, peraí, não fui eu que passei, foi a graça do Senhor comigo. Se não fosse a graça, não teria aquela possibilidade. Você precisa buscar a Deus, pois tudo vem de Deus. Você vai passar no médico, Senhor, me dirija, Senhor. Abra as portas. Você está no seu trabalho, Senhor, dirija a minha vida profissional, ministerial. Você está querendo casar, quem está querendo casar aqui nessa noite? Deus vai operar. O pessoal não quer. É Deus que vai colocar a pessoa no teu caminho. Fica tranquilo, tranquila. Amém, gente? Você não precisa se desesperar. Mas não tem namorado nessa igreja, não tem namorada, Deus vai trazer. Deus está falando com gente aqui nessa noite. Tudo
vem de Deus. Sim, gente, tudo vem de Deus. Você está feliz com o cônjuge, com a namorada que Deus te deu? Obrigado, Senhor, aleluia, amém? É isso. Você precisa buscar a Deus, pois tudo vem de Deus. Vou continuando. Sexto passo, versículo 16. Você precisa buscar a Deus confessando seus pecados. Vamos ler juntos, versículo 16 ali? 1, 2, 3. A palavra pecado é complicada, né? A gente pensa assim, pecado, ai meu Deus. Quando você pensa em confissão de pecado, você lembra do que geralmente? Religiosamente falando? Hein, Jai? Não é do confessionário, não é assim? A gente vai lá no confessionário, então, padre, ainda bem que tem aquele negócio fechado que não te via, né? É o seguinte, padre, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Quando a gente pensa em confessionário, a gente pensa nessa ideia. Só que interessante nesse texto é que quando ele está falando de confessar pecados, ele não está falando nem de coisa individual, que eu fiz, eu e Deus, mas algo de mim com o outro. Ele diz, confesse os seus pecados uns aos outros. Espera aí, eu vou ter que revelar meu pecado aos outros? Calma, que a Bíblia não está dizendo isso. Fica bem caladinho, porque tem um pessoal que tem a língua bem grande. Fica quietinho. A Bíblia não está mandando você falar dos seus pecados para ninguém. O que a Bíblia está ensinando é, corrija seus erros. Você errou com o próximo? Peça perdão. Confesse seus pecados uns aos outros. É isso. Teve algum problema? Peça perdão. Amém, gente? Não dá esse negócio, eu estou de mal do outro, não sei o quê. Peça perdão. Se foi ele que errou e não quer, é problema dele, aí não é a sua parte. Mas estou falando aqui da nossa parte. Ok? A confissão, o perdão aqui entra como esse requisito de cura. Ou seja, de ação de Deus, porque diz, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. Muitas vezes o que está impedindo o agir de Deus na nossa vida? Boca calada, coração duro, orgulho. Errou com alguém? Peça perdão. Pronto, corrija-se. Amém, gente? Estão me ouvindo, sim ou não? Eu acho que eu estou meio surdo hoje. Estão me ouvindo, sim ou não? Sim. Agora eu ouvi. Jesus ensinou isso naquela oração, naquele modelo de oração. Ele diz, quando vocês orarem, né, Senhor, perdoa nossos pecados, como? Como é que diz? Como perdoamos os outros, o próximo. Isso é requisito de cura para as nossas vidas. Você precisa buscar a Deus confessando, tratando a sua vida. Senhor, trata meu coração. Eu quero andar em paz. Gente, tem muita gente má, amargurada, com tanta coisa no coração. A gente vê uma sociedade tão violenta, não é? Tão irada, tão maldosa, e muitas vezes religiosa. Não estou falando nem de pessoas não religiosas, pessoas religiosas, mas parece que carrega mais o ódio do que o amor de Deus no coração. Odeia todo mundo. Você precisa buscar a Deus, confessando seus pecados. Saiamos daqui nessa noite, sem resquícios, sem amargura com ninguém, amém? E aí, para finalizar, versículo 16, você precisa buscar a Deus para manter uma verdadeira relação com Deus. Para manter, versículo 16 diz, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Interessante isso. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Espera aí, eu estou dizendo que nós precisamos buscar a Deus para manter a nossa relação com Deus. Quem está casado ou namorado aqui, juntado ou anda junto, alguma coisa, quem está junto aqui com alguém? Mora junto, tá. Como é que você mantém essa sua relação com o seu cônjuge, com o seu companheiro, companheira? Ok? Basta morar debaixo do mesmo teto? Hein, gente? Basta morar debaixo do mesmo teto? Não.
Como é que eu vou manter a minha relação com Deus? Basta dizer, eu creio em Deus? Basta eu ir na igreja de vez em quando? Não, eu preciso ter um relacionamento vivo de fé com o Senhor. Por isso que ele diz, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Quem é o justo na Bíblia, gente? É aquele que é perfeito, que faz tudo certinho? O justo é aquele que é justificado no sangue de Cristo Jesus. Amém? É aquele que é justificado, ou seja, o sangue de Cristo, o perdão de Cristo está sobre ele. Esse é o justo. Então nós precisamos buscar a Deus para manter o nosso relacionamento com Deus firme a cada dia. Aí eu estou feliz, não estou passando sofrimento nenhum, está alegre, busca a Deus. Eu preciso buscar a Deus para manter este relacionamento com o Senhor. E aí nesse texto ele vai usar o exemplo de Elias, por exemplo. O profeta Elias, que fez grandes milagres, e vai dizer que ele era ser humano como nós. Mas qual é a questão, gente? É manter o nosso relacionamento com o Senhor. Se eu não tivesse nada para pedir a Deus, se eu não tivesse nenhuma alegria, vamos dizer assim, para que eu viria aqui? Para manter o meu relacionamento com Deus. Para que eu vou orar? Para manter o meu relacionamento com Deus. Para que eu vou jejuar? Para manter o meu relacionamento com Deus. Para manter firme, casado, firme na fé com o meu Deus. Amém, gente? Amém. Então você precisa buscar a Deus. Passa mais um. Vamos falar juntos ali. Em primeiro lugar, você precisa buscar a Deus. 1. Na hora do sofrimento. 2. Na hora da alegria. 3. 4. 5. 6. E o último. Que bom então que a gente está aqui, amém?